Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma história. Eu hoje por acaso não trago uma história, e sim três, ou três mini histórias. E no último dia 27, ou seja, na última quarta-feira, eu trouxe uma história baseada em um marido que era viciado em sexo. Tive alguma repercussão, apesar de só estar publicado faz 3 dias, a esse vídeo, e eu hoje decidi trazer 3 histórias, ou uma história encadeada nas outras, baseada no oposto desse vídeo. Ou seja, ele era viciado em sexo e eu hoje trouxe 3 histórias e o mesmo problema, ou seja, ser assexual. Muita gente deve estar perguntando o que é ser assexual. Vamos chamar o banner e já voltamos para a história. Olá amigos, sejam bem-vindos de novo. Então, conforme eu falei, na última quarta-feira, o dia 27, eu publiquei um vídeo que é sobre um matrimónio, um casamento, em que o marido era viciado em sexo e, incluso, vou deixar aqui a história, o link para a história, para os que não viram, se quiserem linkear aqui e ver a história em seguida, vão entender. Eu hoje decidi trazer histórias baseadas no oposto desse vídeo, ou seja, ser assexual. E o que é ser assexual? Vamos escutar a história e já vão entender, tá? Olá a todos, sou Stacy, tenho 31 anos e durante muito tempo eu achei que eu tinha algum tipo de problema mental ou físico. Eu pensava que não era normal não querer fazer sexo com outras pessoas. Entenderam? Ser assexual é uma pessoa que não tem vontade ou não gosta de fazer sexo com ninguém. Tá? Já vão entender mais para a frente que ser assexual é não ter esse contacto, não ter vontade, nem desejo, nem gostar, em algum ponto nem gostar. Isso não impede da pessoa amar ou sentir-se emocionalmente atraída por outra pessoa. Existem homens e existem mulheres, o mesmo problema, embora seja mais frequente no sexo feminino, mas por vezes as pessoas podem se sentir atraídas emocionalmente pela pessoa, amar a pessoa, mas não querer de jeito nenhum ter sexo com ele. Isso é ser assexual, tá? Seguimos a história. As minhas amigas me falavam sobre seus namorados ou sobre famosos com quem elas gostariam de ir para a cama. E eu simplesmente não pensava em ninguém com essa conotação sexual e ficava pensando do porquê de eu ser diferente e não sentir esse mesmo desejo e folgo sexual como que elas sentiam e diziam que sentiam pelos outros. Comecei a notar, quando tinha 20 e poucos anos, que algo se passava comigo, pois não tinha qualquer desejo sexual, mas não conversava com ninguém sobre isso porque pensava que me iam achar estranha, uma rara. Então comecei a buscar respostas muito discretamente e depois de muito pesquisar, cheguei à conclusão que eu era assexual. Ou seja, a assexualidade é a falta de atração sexual a qualquer pessoa ou pouco ou inexistente interesse nas atividades sexuais humanas. É isso que diz Wikipédia e outras páginas que vocês podem ir pesquisar. Mas esta assexualidade existe dentro de um certo espectro, porque, embora eu não me sinta sexualmente atraída por nenhuma pessoa, eu me envolvo romanticamente e gosto desse sentimento. Amigos, cá está. Quando eu disse que era possível envolver-se emocionalmente ou romanticamente, como ela diz, é possível, mas a vontade de ter sexo é nula, zero. Seguimos. Eu tinha conhecido o meu namorado quando tinha 19 anos e não sabia o que era a sexualidade na época. Então eu achei que era maluca ou que tinha ficado para trás ou algo assim. Algo me passava porque eu era diferente. Eu sabia que o amava muito e tinha 100% de certeza que iria dizer sim se ele me pedisse em casamento, pois queria passar o resto da vida com ele. Então, por que é que eu não quero fazer sexo com ele? Eu pensava diariamente sobre isto. É uma loucura. Não tem nada a ver. E isso me martirizou por muito tempo. Claro que ele nunca entendeu esta minha rejeição e acabou tudo entre a gente. Enfim, perdi o namorado, mas pelo menos descobri o que se passava comigo. Esta é a história da Stacy que até hoje está
segue sem ninguém, tá? Outra história. São curtas histórias, mas dentro da mesma assexualidade. Por isso é que eu falei que eram 3 histórias, o mesmo problema. Tá? Olá a todos, eu sou a Ana e vou contar a minha história com a minha assexualidade e como a descobri. Eu me sentia atraída pelo meu namorado, hoje é meu marido, mas não sentia desejo de ter relações sexuais com ele, o que era muito, muito estranho. Então eu e o meu marido meio que embarcámos em uma jornada de descoberta juntos. Ele dizia, eu te amo, estou apaixonado por você, vou esperar o quanto for preciso, se é que algum dia isso vai acontecer, dizia ele. Ele sempre me apoiou muito e nunca tentou me forçar a fazer algo que me deixasse desconfortável ou que eu não quisesse. As normas da nossa sociedade sugerem que sexo e filhos são um caminho para avançar em qualquer relacionamento. É verdade, infelizmente a sociedade coloca pressões ou conotações nas relações, certo? Seguimos. Todos os meus amigos estavam se casando e tendo bebês. Eu pensava, oh céus, existe essa expectativa de que eu também deveria estar dormindo com o meu marido e tendo filhos e não se está passando nada disso. Comecei a ter um pesadelo recorrente de que meu marido iria me trocar por alguém que era exatamente como eu fisicamente, mas só pelo simples facto iria fazer sexo com ele e eu não o fazia. Cheguei a um ponto no qual as minhas próprias ansiedades estavam me tornando insuportável para todos e principalmente para o meu marido. E aí me dei conta de que precisava descobrir o que estava acontecendo comigo ou enlouquecer. Nesse tempo eu já tinha 27 ou 28 anos. No meio de todas estas tentativas de descoberta, eu cometi um grande erro, muito grande, ao procurar na internet as razões médicas que poderiam causar o baixo apetite sexual. Foi um erro enorme, digamos que foi garrafal. Havia uma série de coisas simples, com níveis de hormônio, entre outras coisas, mas o que mais me chamou a atenção e o que ficou na minha mente foi a possibilidade de ser um tumor no cérebro. Comecei a surtar, pensei que estava morrendo por causa de um câncer no cérebro. Fui ao médico, fiz 200 mil exames e no final perguntei, olha, é sério, eu vou morrer mesmo? Ela olhou para mim e disse, calma, provavelmente o seu problema é que você é assexual, nada mais do que isso. E eu falei, o que é isso? Nunca tinha ouvido sequer falar esse termo antes. Ela me indicou alguns sites para eu poder pesquisar e foi como se eu tivesse finalmente encontrado a minha turma. Foi muito animador ver que havia mais gente com o meu problema e que ao contar as minhas experiências me ajudaram a enfrentar o meu problema também. Pesquisei sobre o assunto e comecei a me sentir muito mais confortável comigo mesma. Conversei com o meu marido e disse que isso tudo excluía a possibilidade de sexo permanente. Ele disse que já tinha assumido que assim seria de qualquer forma. Não sabia porquê, mas tinha assumido ou algo similar. Então estava tudo bem. Ele tem sido um ótimo marido, muito compreensivo. Gosto de pensar que é por causa da minha personalidade que ele pensa isso. Ele deve pensar assim, preciso segurar essa aí. Não sei se é verdade, mas é isso que eu quero pensar. Nunca senti o que a maioria das pessoas descreveria como excitação sexual. Se eu sinto algo do tipo, é bem pequeno, minúsculo, quase como uma coceirinha, de nada. É mais como algo biológico do que uma vontade de estar com outra pessoa. Descobri que muitas pessoas assexuais se sentem confortáveis em fazer sexo depois que constroem um relacionamento com alguém. Tem a ver com o grau de assexualidade. Na realidade, a sexualidade é um espectro. Mas no meu caso, todas as vezes que cheguei remotamente perto de fazer sexo, meu corpo todo se retraiu, como se dissesse, não, obrigado, para com isso, não vai rolar mesmo. Por esse motivo, nunca tive sexo com o meu marido. A maioria das pessoas imediatamente diz, oh meu Deus, como você vai ter filhos? Bom, se eu quisesse, eu penso para mim, se eu quisesse, existem vários métodos para isso, não é mesmo? Faz apenas uns 3 ou 4 anos que eu descobri sobre a minha assexualidade. Gosto desse rótulo porque ele me ajudou a entender quem eu sou, como me comporto e como minha mente funciona, e isso me dá uma certa paz para estar comigo mesmo. Esta é a segunda história, tem o seu quê. Imagino que não é fácil para o marido, por mais que entenda a sexualidade dela, nunca ter tido relações sexuais. Eu próprio que digo que a relação sexual entre um casal não é o mais importante, mas é importante. Digam o que disserem, também é importante porque
alivia a paz e a paz entre o casal, e há sempre aquela tendência de nessas horas o mundo para de rodar, não é assim? Portanto, acima de tudo, além dela ter descoberto a doença dela, eu admiro mais o marido, tá? Isso é a minha humilde opinião. Terceira história. Lucy, tem 30 anos, disse que nunca tinha conhecido outra pessoa que, como ela, fosse assexual. Eu nunca tinha visto nem sabido ninguém com este problema e nem ao menos sabia reconhecer que existia uma explicação lógica ou uma existência de um nome para isso, admitiu ela. Ela conta que percebeu reações negativas quando tentou se abrir para falar do tema com pessoas amigas. Ou isso pensava ela. Um grupo de amigas da universidade organizou uma saída à noite para me ajudar a perder a virgindade, sem se importar com o facto de que eu nunca ter feito sexo era resultado da minha assexualidade, disse ela. Eu recebi desprezo, descrença e nojo incluso quando compartilhei minha sexualidade com outras pessoas. Elas me diziam que não era algo real e que eu só estava inventando para chamar a atenção dos meninos. Em realidade, vivi alguns anos com este estigma e pensava realmente o que seria que se passava comigo. E só agora comecei a pensar em mim mesma como um ser humano completo, sem peças faltando. É assim que eu me sinto. Tenho um problema, lido com ele e ponto. Ela nos conta que não tem problemas com o contacto físico. Não, mas eu não tenho nenhum problema com o contacto físico, mas eu só não vejo as outras pessoas como alvos sexuais. Embora eu nunca tenha discutido isso com a minha mãe, ela não é cega ao ponto, pelo facto de me ver que vivo feliz, sozinha, sem filhos, e que eu não tenho nenhum interesse em namorar, relatou ela. Incluso minha mãe chegou ao ponto de chorar com medo de que fosse algo que ela tenha feito enquanto estava grávida e que por isso é que eu tivesse me deixado de ser normal. Há que difundir esta doença. Amigos, 3 histórias, o mesmo problema. A assexualidade é real. Há vários graus de assexualidade. Ou seja, uns são extremos ao ponto de não ter, ao tipo a segunda história da Ana, ao ponto de não ter nenhum contacto físico, porque o corpo contrai e diz não, não, não. Ou seja, é um ponto extremo. Há alguns mais maleáveis, ou seja, um menor ponto da sexualidade, que se namoram, se apaixonam pelos seus maridos ou namorados e acabam por ir na vontade e acabar por ter relações, ter contacto, independentemente de não desfrutar nada disso. Porque a sexualidade também faz com que a pessoa não desfrute desse momento. Mas existem vários graus e aqui estão 3 exemplos de histórias de ser assexual. Espero que sejam umas 3 histórias que possam servir de inspiração. Seguramente pode haver muita gente, mais gente com este estigma, com esta doença e que não quer falar, não a quer dar a conhecer porque a sociedade impõe que se nós namorarmos devemos ter relações, devemos casar, devemos ter filhos, não é? E eu sempre digo que nós não andamos em função da sociedade, devemos andar em função da nossa própria vontade. Então, espero que todas as pessoas sejam felizes, independentemente de ser viciadas em sexo ou ser assexuais, certo? Esse é o lema de vida, ser feliz. E por ser feliz, desejo a vocês que sejam felizes também, que gostem do vídeo, que o partilhem nas vossas redes sociais. Espero vê-los, ou espero que me vejam no próximo vídeo. Um beijo para todos e, conforme disse atrás, sejam felizes. Tchau!